Oi, oi, você está aí? Bom, seja bem-vindo. Entre nesse mundo, nesse universo de escombros. Seja bem-vindo. Você conhece a história disso aqui? E como isso tudo começou? Não? Pois eu vou contar. Eu vou contar a história dessa tragédia. Essa é uma história de um homem marcado por uma imagem de infância. Uma cena que afligia por toda a violência e cujo significado ele só entenderia muito mais tarde. Aconteceu no aeroporto de Orly, alguns anos antes da Terceira Guerra Mundial. Orly domingo. Pais levam seus filhos para ver os aviões decolarem. Nesse domingo, a criança, cuja história estamos contando, estava fadada a ver o sol estático, a decoração do aeroporto e o rosto de uma mulher. Nada distingue memórias dos momentos comuns. Somente mais tarde fazem lembrar que mostram suas cicatrizes. Esse rosto seria a única imagem de paz que sobreviveria à guerra. Questionou-se diversas vezes se realmente não tinha visto ou se havia criado aquele momento para suportar os momentos de loucura que viriam. O som estridente, um gesto de mulher, seu corpo balançando, os gritos das pessoas no aeroporto, cheias de medo. Mais tarde, ele entenderia que viu a morte de um homem. E algum tempo depois veio a destruição de Paris. Muitos morreram. Alguns acreditavam ser vencedores. Outros foram presos. Os sobreviventes se estabeleceram sobre os escombros da galeria de Chaillot. A superfície de Paris e provavelmente grande parte do mundo era inabitável por causa da radiação. Os vencedores montavam guarda sobre o império de ratos. Os prisioneiros eram submetidos a experimentos que pareciam muito importantes para os aplicadores. No fim dos experimentos, alguns se desapontaram, outros morreram ou enlouqueceram. Um dia, sendo conduzido para a sala de experimentos, estava entre os prisioneiros um homem cuja história estamos contando. Ele estava com medo. Ele tinha ouvido falar do chefe dos experimentos. Pensou que encontraria um cientista louco, um Dr. Frankenstein. Porém, ele encontrou um homem calmo que explicou cuidadosamente que a raça humana estava condenada. Que o espaço como o conhecemos estava fechado e que a única ligação possível com os meios de sobrevivência estavam no tempo. Um buraco no tempo em que seria possível alcançar alimento, medicamentos e fontes de energia. Esse era o objetivo dos experimentos: enviar mensageiros do tempo, convocar passado e futuro para socorrer o presente. Mas o espírito humano era um obstáculo. Despertar em outro tempo seria como nascer de novo, mas agora como um adulto. O choque seria muito forte. Depois de enviar para diferentes zonas do tempo corpos sem vida e consciência, os inventores agora se concentravam nos sujeitos dotados de imagens mentais fortes, capazes de imaginar ou sonhar um outro tempo. Eles possivelmente seriam capazes de se reintegrar. A polícia do acampamento vigiava até os sonhos. Esse homem foi escolhido dentre os milhares por sua obsessão por uma imagem do passado. No começo, nada além de rasgar o presente. Recomeçaram e recomeçaram. O sujeito não morre, não delira, ele sofre. Eles continuam. No 10º dia da experiência, imagens começam a surgir como confissões. Uma manhã de tempos de paz, um quarto de tempos de paz, um quarto de verdade, crianças de verdade, pássaros de verdade, gatos de verdade, túmulos de verdade. No 16º dia, ele está no aeroporto, vazio. Às vezes ele encontra um dia de alegria, mas diferente. Um rosto de felicidade, mas diferente. Ruínas. Uma menina que poderia ser o que aquele procura,
Cruza com ela no corredor do aeroporto. De um carro ele a vê sorrir. Outras imagens surgem. Misturam-se em um museu que talvez seja a sua memória. No 30º dia, o encontro acontece. Desta vez, ele a reconhece com certeza. Na verdade, é a única coisa que ele tem certeza neste mundo sem data, que lhe perturba em primeiro lugar e possui riqueza. Ao redor dele, materiais fabulosos, o vidro, o plástico, o tecido macio, tudo intacto. Quando despertou de seu fascínio, a mulher havia desaparecido. Os aplicadores do experimento retomaram o controle e o colocaram novamente no rastro da mulher. O tempo se desenrola novamente. Um instante retorna. Desta vez, ele está perto dela. Ele fala com ela. Ela o recebe com surpresa. Eles não têm memórias nem planos. Seu tempo se constrói apenas ao redor deles, com apenas marcas de sabor do momento que viveram e os símbolos dos grupos. Mais tarde, eles estão no jardim. Ele se lembra que existiam jardins. Bom, ele a interroga sobre o seu colar. O colar de combate que ele usou na guerra que ainda estava por vir. Ele inventa uma explicação. Eles param diante do pedaço de sequoia coberto de datas históricas. Ela pronuncia um nome estrangeiro que ele não conhece. Como um sonho, ele mostra um ponto longe da árvore. Ele diz que veio de lá. E então cai sem forças. Depois, outra onda do tempo se levanta. Sem dúvida, uma única injeção. Agora ele dorme ao sol. Ele pensa que no mundo em que acabou de chegar, no momento em que é devolvido a ela, ela está morta. Mas ela acorda e ele conversa com ela. Ele diz apenas o essencial, uma terra distante, uma longa distância a percorrer. Ela o escuta sem rir. É mesmo dia? Ele não sabe. Eles farão infinitas caminhadas semelhantes, onde surgirá entre eles uma confiança muda. Uma confiança pura, sem memórias, sem planos, até o momento em que ele sente entre eles uma barreira. E é assim que termina a primeira série de experimentos. Foi o início de um período de testes que ele a encontraria em momentos diferentes. Às vezes, ele a encontra, ela o reconhece, simplesmente ele diz ser seu fantasma. Um dia ele parece ter medo, um dia ela se aproxima dele. Ele nunca sabe, se aproxima dela, é enviado, se inventa ou se sonha. Por volta do 50º dia, eles se reencontram em um museu cheio de criaturas eternas. Agora ele está perfeitamente ajustado no momento escolhido e pode permanecer e se movimentar sem dificuldades. Ela também parece acostumada, aceita o fenômeno natural da passagem desse visitante que aparece e desaparece, que existe, fala, escuta e se vai. Quando se viu novamente na sala de experimentos, ele sentiu que algo havia mudado. O líder do acampamento estava lá. Da conversa ao redor, ele compreendeu que, por causa do sucesso das experiências do passado, agora o enviariam para o futuro. A emoção de tal aventura o faz esquecer, por um tempo, o encontro no museu que havia acontecido no passado, o último encontro. Ocorre que o futuro era mais protegido que o passado. Após tentativas muito difíceis, ele finalmente se encontrou em ressonância com o mundo do futuro. Ele alcançou um planeta transformado, Paris reconstruídas, 10.000 avenidas incompreensíveis. Outros homens o esperavam. O encontro foi breve. Visivelmente, eles rejeitavam a escória de outra época. Ele recitou sua lição. Já que a humanidade havia sobrevivido, ele não podia negar a seu próprio passado o direito de sobreviver. Este sofisma foi feito como um disfarce do destino. Os homens do futuro deram-lhe uma fonte de energia suficiente para retornar toda a indústria humana. Mas depois, as portas do futuro foram fechadas. Ele não poderia voltar. Pouco tempo depois do retorno, ele foi transferido para outra parte do acampamento. Ele sabia que seus carcereiros não o poupariam. Ele foi um instrumento em suas mãos.
Sua imagem da infância serviu de isca para colocá-lo nessa condição. Ele havia correspondido às suas expectativas e desempenhado seu papel, e agora esperava ser descartado, liquidado, junto de sua memória de um tempo duplamente vivido. No fundo desta língua, ele recebeu a mensagem dos homens do futuro. Eles também viajavam no tempo, e muito facilmente. Agora estavam lá e lhe propuseram ser um deles. Mas o seu pedido foi diferente. Tudo que ele queria era outra coisa. Em vez de ir para um futuro pacífico, ele pediu que eu devolvesse o mundo de sua infância e esta mulher que talvez o esperasse. Uma vez, no grande aeroporto de Orly, em um domingo quente, pré-guerra, onde ele iria permanecer, ele pensou com um pouco de vertigem que a criança que ele foi também estava lá naquele momento a ver os aviões. Mas antes procurou o rosto de uma mulher no pia do aeroporto e ele correu até ela. E quando reconheceu o homem que o seguiu desde o acampamento subterrâneo, ele compreendeu que não podemos fugir do tempo e que o momento que ele foi dado a ver quando criança e que não parava de o atormentar era o momento de sua própria morte. E foi assim, gente, que encerrou essa história. E foi assim que um homem que conseguiu salvar o futuro morreu no passado. Nós estamos salvos, mas ele não. Morreu como uma lenda e como um herói. Boa noite.